Meus irmãos, graça e paz do nosso Deus esteja com todos que nos ouvem e nos assistem nesse instante. O foco na palavra de hoje estará em Isaías 57, no versículo 10. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor para a nossa meditação. Isaías 57, 10 diz assim: Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas, achaste, e por isso não adoeces. Amados, quando nós lemos esse versículo aqui, isoladamente, eu creio que você que me assiste, que me ouve, ao ler esse versículo isolado do seu contexto, você pode ter uma impressão ou um entendimento de uma mensagem que nada tem a ver com o real sentido desse texto. Por exemplo, se lermos somente esse versículo do jeito que foi lido, nós podemos imaginar que aqui nesse versículo há uma bênção, uma promessa de bênção da parte de Deus para um povo que está caminhando e que, ao encontrar as respostas nesse caminho, esse povo então não adoece, ele é um povo abençoado. Essa pessoa não adoece, é abençoada porque encontrou algo nesse caminho que te trouxe algum benefício. Às vezes nós encontramos alguém até fazendo essa aplicação, né, desse texto no sentido da caminhada da igreja, ou seja, a igreja ela caminha nesse mundo e ela está numa caminhada longa, numa caminhada comprida, porque ela está caminhando em direção à eternidade e o Senhor cuida da igreja, por isso a igreja não cansa, porque o Senhor oferece descanso. Na verdade, com relação a essa mensagem, a mensagem em si não há problema nenhum, porque a caminhada da igreja é longa, de fato. O Senhor é o descanso da igreja, então o Senhor está sempre sustentando a igreja na sua caminhada, sempre sustentando o servo, o Senhor na sua caminhada. O problema é quando nós pegamos uma outra tradução, uma outra versão bíblica e lemos esse mesmo verso, esse mesmo versículo. A exemplo disso, nós vamos usar aqui uma tradução, Nova Linguagem de Hoje. O que diz essa tradução Nova Linguagem de Hoje no versículo 10 de Isaías 57? Vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas lhes deram forças, e por isso vocês não desistiram. Veja bem, quando a gente pega essa outra versão bíblica, nós percebemos que ali há um povo caminhando e que esse povo encontra algo que é chamado ali de imagem nojenta. Aí nós percebemos, irmãos, que o texto, o versículo, o sentido desse versículo, ou a mensagem desse versículo, é completamente diferente daquilo que a princípio pareceu estar nos dizendo quando nós lemos a primeira versão, apenas o versículo isoladamente. Porque quando nós lemos a primeira versão, apenas o versículo isoladamente, nós entendemos que haveria ali um povo sendo abençoado por Deus nessa cumprida viagem. E muitos até fazem essa aplicação com a caminhada da igreja. Mas quando nós pegamos essa outra versão,
nós percebemos que ali está se tratando de uma idolatria. E alguém pode dizer assim, mas essa versão Nova Linguagem hoje não estaria equivocada? Bom, basta nós vermos o contexto, como eu sempre tenho falado, a necessidade de nós analisarmos o versículo dentro do seu contexto, porque o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da palavra está no seu contexto. Quando nós lemos o contexto, nós vamos perceber que Judá havia se desviado dos caminhos do Senhor e havia se envolvido com a idolatria das nações pagãs. A ponto até de que no culto pagão ofereceu seus filhos aos ídolos. E o que Deus está aqui denunciando através do profeta é exatamente essa condição de pecado, de distanciamento, de idolatria em que o seu povo havia se envolvido, a ponto deles andarem em distância longe em busca de um ídolo e até mesmo para oferecer algum sacrifício a esse ídolo pagão. E eles andavam distância longe e não desanimavam de forma nenhuma, não desistiam, porque eles tinham esse propósito no coração deles. Mas o que Deus está fazendo aqui nesse texto, através do profeta, é denunciando esse pecado. E nós vamos perceber que, apesar de Deus denunciar esse pecado, a idolatria, no contexto todo nós encontramos Deus fazendo uma promessa. No versículo 18, Deus vai fazer uma promessa de sarar, consolar e guiar o seu povo. Ou seja, vocês estão distantes, vocês estão buscando nos ídolos aquilo que vocês deveriam estar buscando em mim. Mas se o meu povo se arrepender, voltar-se para mim, eu estarei pronto para sarar, para curar a sua alma, para trazer a paz e para trazer a consolação e para guiar o meu povo com segurança. Essa é a promessa do Senhor. O versículo 19 diz assim, a paz para os que estão perto e paz para os que estão longe. O Senhor Deus oferece paz para os que estão perto, mas também para aqueles que estão longe. Não importa o quão longe você está dos caminhos do Senhor, quão distante você tem andado da presença de Deus, o Senhor te convida a voltar-se para Ele, com arrependimento no coração, e Ele será o seu guia, Ele será o seu consolo, Ele trará paz ao seu coração. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Foco na palavra. Versículo dentro do seu contexto. Caso contrário, nós cometeremos equívocos ao interpretar tal versículo. A paz a todos.